Olá pessoal, tudo bem? Professor Micepa aqui de volta para mais uma videoaula com você do 8º ano. Se prepara aí, tá? Essa é uma videoaula que vai trazer alguns elementos bem interessantes. Não esquece, nós estamos trabalhando álgebra. Não é fácil, né? Para muita gente, mas treina que você consegue. Eu confio em você, tá bom? Antes de começar a nossa videoaula, apresentar para você a nossa equipe. Estamos com a Roberta fazendo a transcrição aí, nossa querida Roberta fazendo a transcrição ao vivo para você. E ele está de volta, o nosso amigão, é ele, Manuel. Você não está visualizando, mas é o nosso parceiraço, tá bom? Nossa videoaula de hoje é o número 3, expressão algébrica, valor numérico. Por favor, não esquece. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você vai assistir a nossa videoaula pelo celular, não esquece de baixar o aplicativo Conecta aí, tá? E não esquece de estar plugado no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Tem novidade aí, tá bom? Vamos lá. Vou falar já iniciando nossa videoaula, falar sobre matemática. E aí a ideia, claro, né? História da matemática. Por quê? Primeiro você precisa se reconhecer e reconhecer como foi a produção do que a gente conhece hoje sobre a matemática. É claro, né? Claro que é importantíssimo entender a história, porque a matemática não está desconectada do nosso cotidiano. Ela é uma ferramenta muito importante, social, e é uma ferramenta que cria modelos de mundo, tá bom? E aí, é claro, né? Vamos mostrar aí para você o Papiro de Wind, um dos primeiros livros de matemática que tinha 40, ele tem, na verdade, 40 centímetros de largura por 5 metros de comprimento. E aí, nessa relação de muitas coisas escritas por 5 longos metros, nós vamos encontrar várias coisas interessantes. Por exemplo, para o papiro, né, esse documento, na verdade tinha muita receita caseira, tinha muita construção de templos, como que faz para construir um templo, como que faz para representar essa receita caseira de forma com símbolos, tá? Então, os gregos, por exemplo, que tomavam por base o papiro, resolviam as equações por geometria, você já sabe disso, eles eram muito bons nisso, então é que construíram as pirâmides, ok? E outras grandes construções que você já conhece lá da história geral que os professores trazem para você, tá bom? Agora, quer saber um pouquinho mais? Entra aí nessa referência desse site, você vai baixar um monte de informações, tá bom? Bom, conteúdo revisado, porque a gente já fez um pouquinho dessa videoaula anteriormente, nós vamos seguir. Os árabes, né, pegaram um pouquinho lá, né, dos gregos, da matemática grega, e promoveram um acentuado progresso. Pegou aquilo que ele já sabia, melhorou sobre a resolução de equações. E para representar isso, eles utilizavam a ideia de valor desconhecido, que eles chamavam de coisa, ok? Esse valor desconhecido, que eles chamavam de coisa, tem uma expressão muito interessante. Segue aí comigo, ó. Essa expressão para os árabes era uma pronúncia bem interessante. Chai, X-A-Y, tá? Então, para ele representar coisa, eles falavam essa expressão. E olha o que ela tem nela. X, o A e o Y. Todas as letras que nós usamos nas expressões algébricas em polinômios que vocês já vão aprender no futuro, tá bom? Bom, os árabes usavam isso para representar a palavra coisa, que também representa valor desconhecido. Então, valor desconhecido pode ser X, Y, A ou qualquer outra letra. Não esquece, mas começou assim, ó. X, A, Y. Fechou? Vem comigo então, revisão feita. Agora eu vou te mostrar na história da matemática um mapa mental, como foi que isso ocorreu. Não é claro que dando saltos aí, mas buscando os documentos que foram publicados, tá? Primeiro, as tábuas mesopotâmicas, que explicavam, né, o plantio, a colheita, que faziam o primeiro registro, né, do momento do plantio da colheita, ou seja, de estações dos anos, para aqueles que tinham já a noção de ciclo. Tranquilo? Primeiro ela. Aí, variação de 3.000 anos antes de Cristo. Aí depois vem a ideia de Diofanto de Alexandria,
conhecido inclusive pelos livros de matemática, de história da matemática, como o pai da álgebra. Mas na grande verdade, um cara trouxe um grande elemento a partir desses escritos, né? Ele fez um livro, desse livro foi publicado novos livros a partir desse, como base. E é claro que não podia ficar de fora o livro do algarismo, o cara que indicou a palavra álgebra, né? Que tinha, o título do seu livro era Álgebra, ou seja, ele indicou o que a gente estuda hoje, tá? Olha a sequência aí, das tábuas mesopotâmicas até o momento aí em que os livros são publicados e outros grandes matemáticos vão pegando esses livros e melhorando cada vez mais. A partir dele, você agora já sabe que o termo álgebra vem do algarismo, surge a ideia do François de Viète, que ele pega todo esse apanhado que já havia sido feito e melhora ainda mais. Esse cara, ele consegue, além de tornar a álgebra simbólica, criar a ideia do quadrático, do cubo, indica A ao quadrado, ao cubo, A quarta, ou seja, o polinômio começa a crescer e ter vida aí. Depois dele vem Pierre de Fermat, que já pega esse material do Viète, e aí pega o material do Viète e faz a transformação, melhora ainda mais. A partir desses conglomerados e documentos, nasce o discurso do método, onde René Descartes, que aí ele pega o plano cartesiano, por isso tem uma homenagem a ele, né, a geometria aplicada, e ele cria o discurso do método, onde já estrutura ainda melhor o que já tinha de bom naquela época. 1637 aí, olha que a gente está indo de 3000 a.C. para 1637. Não foi só isso não, tá? É só um recorte, porque a gente não tem tempo para falar de todos. Depois, nós vamos finalizar nessa videoaula com o grande monge alemão Peter Dirichlet, que em 1859 fecha o conceito de função. Você que vai aprender função logo mais no 9º ano, se liga aí que esse cara traz o conceito de função que até hoje está no livro didático. Tranquilo? Então vamos seguir. Não posso deixar de fora os fatores físicos também que se apoderaram da ideia de expressão algébrica, tá bom? Nossos grandes físicos como esse que está apresentado aí, que é claro que não pode ficar de fora, que em 1748 traz para a gente a estrutura do cálculo aplicado. Então, não pode ficar de fora todas as relações até o Isaac Newton, ou até depois do Isaac Newton, claro que melhora bastante a ideia algébrica do conceito de cálculo. Só para vocês terem noção e a gente fechar, claro. Mas o que é uma equação? Vamos esclarecer? Vamos lá. É uma igualdade entre duas expressões algébricas que se verifica para determinados valores das variáveis. Não esquece, variável é valor desconhecido é o chai. E expressão matemática com duas balanças que a gente já trabalhou desde o 7º ano, lembra das duas balanças? No termo de igualdade, tá? Chamamos de expressão algébrica toda expressão que há letras representando os números e essas letras são variáveis, tá? Que podem assumir diferentes valores e, é claro, nas situações analisadas. Revisão feita, vamos seguir. Um exemplo de uma equação, vamos lá? Eu sempre uso esse exemplo, né? Porque é bem diferente. Porque eu sei que você tem curiosidade. Qual é o tamanho do teu pé em função do número do teu calçado? Tá aí a fórmula do calçado. O termo desconhecido é o número do calçado e a variável do tamanho do seu pé é uma incógnita. Na verdade, é uma variável, né? Uma variável muito interessante porque ela não tem como mensurar, porque tanto o meu pé direito como o esquerdo tem tamanhos diferentes, pequenas diferenças, mas tem, normal isso, tá? Então, no termo desconhecido, o calçado serve para os dois, tá vendo? E aí a gente vai trazer um exemplo de uma pessoa que tem um tamanho do pé número 28 centímetros, ou seja, o número não, né? O comprimento do pé é 28 centímetros, tá bom? E é claro, nós vamos verificar daqui a pouco quanto é. Bom, expressão algébrica. Ainda falando sobre ela, eu vou aplicar para vocês uma expressão do dia a dia. Em certa pizzaria, a taxa de entrega é calculada da seguinte maneira. Um valor fixo
né, de R$6, mais R$3,54 por quilômetro deslocado, ok? Então ela ficaria assim, ó. A gente pode representar de maneira muito simples, né, de uma forma que a gente chama de modelo matemático, como calcular a taxa da entrega a partir da expressão algébrica. Então seria assim, ó, 6 mais 3,54 vezes x. E a variável aí quantos quilômetros, né? Qual é a distância da tua casa para a pizzaria? Isso aqui vai variar, que você vai pagar mais ou menos, tá bom? Então se liga aí, tá? Valor fixo R$6, valor por quilômetro deslocado, X, né? Valor fixo por quilômetro deslocado e a quantidade de quilômetros deslocado, que é o valor de X, ok? Essa é uma variável especial, tá bom? É uma variável que a gente vai chamá-la de variável não definida. Por quê? Porque se a minha casa é distante, eu pago mais. Se ela é próximo da pizzaria, eu pago menos, tá? Então, vamos lá para a nossa variável, como exemplo. Então, R$6 mais R$3,54 vezes X. Se minha casa for a 10 km da pizzaria, quanto que eu vou pagar? Vamos lá? Primeiro, multiplica, tá? 3,54 vezes 10, que vai dar R$35,40, mais R$6, ok? Só somar agora 35,40 mais R$6 vai dar R$41,40. Taxa pesada, não é não? É melhor pela internet, é melhor pelo aplicativo. Vamos lá. Agora, resolução de questões. Manuel, tem tempo aí? Dá um tempinho? Vamos lá então. Resolução de expressão a partir dos itens A, B e C. Bem simples, tá bom? 10 vezes 2x menos 5 é igual a 12x mais 14. Vamos resolver esse primeiro? Vamos comigo? Vamos lá. A letra A, eu vou multiplicar primeiro a distributiva, tá? Não esquece, por favor, primeira distributiva. Olha aí, Manuel, no retorno, que eu não estou aparecendo. Acho que a câmera deu um probleminha aí, tá? 10 vezes 2x menos 5, ok? Vamos lá? 10 vezes 2x vai dar 20x. Depois eu vou multiplicar 10 vezes menos 5. Chama distributiva. Não esquece disso. Preferência porque é multiplicação, tá? Então eu tenho 20 menos 50 igual a 12x mais 14. O que é que a gente faz agora? Vamos organizar a casa. Quem é x fica com x, quem é número fica com número, tá bom? Vamos lá. 12 que estava positivo vai passar para o outro lado negativo e o 50 que era negativo vai passar para o outro lado positivo, tá bom? Vamos lá, adiantei demais aqui. Normal. 20x menos 12x igual a 14 mais 50. Por favor, não esquece do jogo de sinal. Quando muda, o sinal muda, tá bom? 8x é igual a 64. Esse 8 está multiplicando, vai passar dividindo. X vai ser igual a 64 dividido por 8, que vai dar 8. Pronto. X vale 8. No item A, x vale 8. Resolvido primeiro item da nossa primeira questão, vamos seguir. Sim, ainda na primeira questão, vamos para o item B. Menos 21x mais 45 é igual a menos 3x mais 27. Já sabe, né? Como é que a gente faz? Não tem multiplicação nenhuma para fazer. Eu vou trazer o menos 3x para cá, mandar o 45 para o outro lado. Então, fazendo isso, era menos 3x vai ficar positivo, mais 45 vai ficar negativo. Menos 21 mais 3x, 27 menos 45. Menos 21 mais 3x, por favor, não esquece o detalhe do jogo de sinal. Menos 21 é maior que 3. Então fica o sinal dele, é negativo. Tá? Eu estou devendo menos 21, eu estou devendo 21 e tenho 3 para pagar. Vou ficar devendo 18. Por isso que ficou menos 18x. E eu tenho 27, né, para pagar e estou devendo 45. Vai ficar menos 18. Continuo devendo. Sinais iguais aí, ó, menos e menos, tá? Esse menos 18 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vou ficar com x é igual a menos 18 dividido por menos 18. Outra regrinha do sinal que a gente precisa lembrar, né? Multiplicação e divisão de sinais iguais. Você vai fazer o quê? Menos com menos dá mais com mais dá mais. Sinais iguais dá sempre mais. Então,
Então, menos com menos dá mais, 18 dividido por 18 dá 1. Por isso que 1 é positivo. Obrigado, Bianca, já disse agora que tem 10 minutinhos aí pra gente, tá bom? Não sabe quem é Bianca? É a nossa Barbie, depois a gente vai mostrar ela aqui nas videoaulas, fica ligado aí, tá? Vamos lá, última questão agora, último item da primeira questão. Vamos lá, item C. 3x mais 1 sobre 2 igual a menos 16. Se liga aí, não tem que tirar MMC, joga esse 2 que está dividindo lá para outro membro multiplicando. Fazendo isso, você vai ficar com 3x mais 1 é igual a 2 vezes menos 16. Multiplicação, não esquece, tá? 2 vezes menos 16 dá menos 32. Mantém o sinal, tá bom? E aí o que é que acontece? Manda esse mais 1 para o outro lado, ele vai ficar menos 1, ok? 3x é igual a menos 32 menos 1. Olha, menos 32 menos 1, sinais iguais. Tá devendo 32, pede 1 emprestado. Você vai continuar devendo agora mais. Por isso que a gente fala, repete sinal e soma. Menos 32 com menos 1 vai dar menos 33. E esse 3 que está multiplicando aí vai passar para o outro lado dividindo. Então o x vai ficar igual a menos 33 dividido por 3. Por favor, não esquece, outro jogo de sinal, só que agora entre divisão e multiplicação, o que a gente faz? Menos com mais dá menos, ok? Não vai esquecer das dicas? Então segue aí, menos com mais dá menos, x é igual a menos 11, que é a resposta de 33 dividido por 3. Fechou? Vamos seguir então direto para a segunda questão. No setor de produção de uma fábrica, 2/5 dos funcionários trabalham na etapa de corte, 1/5 na etapa de modelagem e os outros 90 funcionários restantes na etapa da costura. Para representar esse problema, Joana escreveu a seguinte equação: 2x sobre 5 mais x sobre 5 mais 90 é igual a x. Explique como Joana pensou para escrever essa equação e qual a resposta do problema. Vamos ver lá? Vamos lá. Primeiro, como é que ela pensou? 2x sobre 5. Ela pensou 2/5, né? Então, ela pensou que isso são pessoas, trabalhadores. Então, todos eles valem x. Então, nessa equação, a incógnita representa x, que é a quantidade total de funcionários do setor de produção. Então, 2/5 é 2 vezes x sobre 5, tá bom? Tá ligado que isso é questão que cai em SAEP, SAEB, na Prova Brasil, cai no Enem, no SSA. Então, quando falar uma fração, é 2, o numerador, vezes x ou vezes y, dividido pelo numerador normal, tá bom? E é dada a etapa de corte. Assim como 1/5, por isso que é x vezes 1x, x sobre 5. Ele abreviou aí, tá? Ela abreviou, tá bom? X sobre 5. E é claro que a modelagem é 90, ok? Que é a quantidade de... 90 é a quantidade de funcionários da etapa da costura. Então, eu somo tudo isso. Então, ficou 2x sobre 5 mais x sobre 5 mais 90 igual a x. Beleza? Agora, vamos resolver que é a melhor parte. Primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar MMC. Mas eu posso resolver essa primeira etapa aí, tá bom? Tem duas formas de resolver rapidão. Você pode somar aí 2x mais 1x e repetir o denominador, tá bom? Ou depois tirar o MMC. MMC entre 5 e os demais é muito fácil, presta atenção. Tudo que não tiver 5, multiplica por 5. Como é, professor? Ó, 90 vezes 5, x vezes 5. Tranquilo? Beleza? E o resto, repete. Tá? Vamos lá. 2x mais x, porque eles já estavam sobre 5. 90 vezes 5, 450. E x vezes 5, 5x. Tranquilo até aí? Se tirar o MMC vai ficar da mesma forma, tá? Aí eu vou somar agora 2x mais x, aí 3x. E vou passar o 5, que era positivo, para o outro lado, ficou negativo. Tá tranquilo? Vamos lá. E o 450, que era positivo, vai ficar negativo. Então, eu vou ter 2x mais x menos 5x, 3x menos 5x igual a menos 450. Não esquece do joguinho de sinal. Menos 5 é maior, vai ficar negativo, tá bom? Vai dar menos 2, porque eu estava devendo 5 e só tinha 3 para pagar. Então, menos 2x igual a menos 450. Esse menos 2
que estava multiplicando vai passar dividindo. X vai ser menos 450 dividido por menos 2. Presta atenção. Menos com menos dá mais. É outro jogo de sinal, tá? Divisão e multiplicação faz esse jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 450 dividido por 2, 225 funcionários. Respostinha pronta aí pra você. Fechou? Ó, Bianca disse que tinha 5 minutinhos. Vou falar bem devagarinho pra gente seguir agora, porque eu vou pegar aquela questão do tamanho do pé e vou aplicar, tá? As fábricas de calçados utilizam a fórmula matemática seguinte para determinar a numeração de calçados, na qual S é o número do sapato e P é o comprimento do pé em centímetros. Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé tem 28 centímetros de comprimento? Vamos substituir? Então, no lugar de P, eu coloco 28, tranquilo? Vamos lá. 5 vezes 28 vai dar quanto? Vai dar 140. 140 mais 28 e a resposta dividido por 4. Preste atenção, por favor. Não leve em consideração que vai ter que dividir aí, a não ser que você separe as frações, tá? Então é mais fácil. 5 vezes 28, soma com 5 vezes 28, soma com 28, depois o resultado dividir por 4. 140 mais 28 dá 168, dividido por 4 dá 42. Essa pessoa calça exatamente 42. Se ela for comprar o calçado à noite, vai estar exatamente 42 e vai caber bem justinho, tá bom? Tá aí o pé 42. Fechou? Quarta questão. Para obter a fração geratriz de uma dízima periódica, ou seja, representar a relação fracionária dela, podemos usar a equação. Usar equações, você sabia? Vou te mostrar agora. Obter uma dízima periódica 0,04444 ou 2,1444 usando equações, como é que faz? Primeiro eu vou igualar a x, tá? 0,444 é uma dízima periódica, depois eu vou multiplicar essa equação por 10, aí eu vou obter uma segunda equação. Vai ficar assim, ó. Multiplicando por 10 eu tenho 10x de um lado, né? Porque eu multiplico o x, depois 0,4, tá bom? Ambos por 10. Então vai ser 10x e 10 vezes 0,444. Fazendo essa multiplicação, vai ficar assim, ó. Segunda equação. 10x é igual a 4,444. Tranquilo até aí? Viu como foi fácil? Duas equações. A primeira é x igual a 0,44 e a segunda é 10x igual a 4,444. Filou? Beleza, vamos lá. Agora eu vou subtrair as duas equações. A primeira, que é a maior delas, fica em cima e a menor embaixo. Olha como eu estou subtraindo, né? Menos x, né? X para 10 vai dar 9 e eu cancelo 0,44, que é a dízima periódica, com a de baixo. Tranquilo? Sobra 4. 9x é igual a 4, esse 9 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 4 sobre 9. Se você dividir 4 por 9, vai dar 0,444. Está aí a fração geratriz, por equação. Vê que coisa legal, gostaram? E é claro que aquele 4,444 é 4 mais essa dízima periódica, tá bom? Existem outras regras, mas essa é gostosa. Eu gosto de fazer assim. Agora vamos para fazer a outra. 2,14. O que é que a gente faz? Nesse caso eu vou multiplicar por 10 para poder ficar só a dízima de um lado. Então vai ficar 10x é igual a 21,444. Olha, viu? Ficou mais fácil. Depois eu vou pegar essa mesma equação, né? Agora, que é a equação 1, e vou multiplicar por 100. Vai ficar 100 é igual a 214,444. Por que eu faço isso? Porque agora eu não tenho mais um número na dízima, né? Tinha 2. Tranquilo, então? Segunda equação feita. Agora vamos subtrair uma da outra. 10 para 100 vai dar 90. Do lado de cá, 214 mais 0,444. Nós vamos ter, aqui do lado de cá, 21 mais 0,44. Nós vamos ter, eliminar as frações geratrizes. Vai ficar 90 igual a 214 menos 21. Que vai dar 193. O 90 passa dividindo e, é claro, nós temos 193 dividido por 90. Faz esse teste aí, divide 193 por 90, você vai ver que vai dar 2,1444. Viu como foi fácil? Tranquilo? Muito simples. Fechou, Manuel? Já pode fechar? Então não esquece, por favor, de resolver o desafio que está aí para você. Mostra aí rapidão para eles, Manuel. Desafio aí para vocês, ó. Manda no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.